Boa tarde, meus queridos. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez no canal Grão de Areia. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da coletânea Fonte Viva. Nós iniciamos no livro Pão Nosso, né, que é esse daqui. E mais uma vez eu quero convidá-los, aqueles que gostarem do nosso estudo, da nossa reflexão, que clique lá no joinha, vamos divulgar os ensinamentos de Jesus para que o grão de areia possa transformar numa grande montanha de amor. E antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, nos conectando a Jesus, nosso Mestre. Esse Mestre que nos ama, que está sempre conosco. Vamos pedir a Ele que nos fortaleça nos momentos de dificuldade, que nos auxilie, nos dê esperança, fé, e que nós possamos, a cada dia, transformar o nosso interior. E que hoje a nossa reflexão nós possamos ser inspirados para nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. E vamos aproveitando, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui, nesse planeta, porque é aqui que nós conseguimos, cada um dentro das suas possibilidades, nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro Pão Nosso, a lição 3. Esse livro foi ditado pelo Espírito Emmanuel, mentor do Chico Xavier, e psicografado pelo nosso Chico Xavier. A lição 3, o título dela é O Arado. E na epígrafe diz assim, que foi tirada no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí vem Emmanuel nos esclarecer, que nos diz assim: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói os berços das sementeiras e a sua paisagem. O terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra e a si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem verificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo e refletimos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chega a semeadura e as colheitas, pães no prato e celeiro guarnecidos.
Essa lição ela é muito interessante e Emmanuel, ele vem nos esclarecer, ele vem nos auxiliar e nos convidar ao trabalho. Quando Jesus afirma que ninguém coloca a mão no arado, olha para trás, é hábito para o reino de Deus. Ele não está condenando as lembranças do passado, mas ele está nos advertindo a nossa indecisão. Porque muitas vezes, meus queridos, nós queremos mudança, nós queremos melhoria na nossa vida terrena, lógico, nós queremos progredir, nós queremos nos livrar dos desafios do dia a dia. E o nosso primeiro passo é pedir a Deus, a Jesus, cada um dentro da sua fé. Nós fazemos as orações, mas nós pedimos para que isso seja tirado de nós. Os desafios sejam tirados de nós. Mas o convite de Jesus aqui, né, o convite de Jesus, e depois Emmanuel vem nos esclarecer, que nós precisamos lapidar, nós precisamos arar, porque se todo mundo sabe o que é arado, é quando tem aquele maquinário que passa em toda a terra, né? Quando tem um terreno, tira aquele terreno, aquela terra que tá dura, né? Que não tem como você colocar a sementinha, vai deixar a terra fofa, preparada para receber as sementes. E assim somos nós precisamos trabalhar em nós, no nosso interior, o nosso terreno aqui no coração. Porque às vezes nós deixamos os nossos sentimentos, o nosso coração endurecido. Nós não estamos preparados para receber e entender os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Ele nunca nos disse que nós não precisávamos fazer a nossa parte, que nós não precisávamos trabalhar em nós, no nosso interior, as nossas fragilidades. Ele nunca falou isso. O que ele disse que estaria sempre do nosso lado. Às vezes nós temos mágoa nos nossos corações, principalmente quando nós nos magoamos com aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do nosso núcleo familiar, porque geralmente, nós vamos guardar a mágoa das pessoas que nós mais amamos. Aí nós endurecemos os nossos corações. Aí nós nos fechamos e não estamos preparados para entender a fragilidade daquela pessoa que nos ofendeu. Nós não estamos preparados para mexer aqui na nossa terrinha, passar o arado nas nossas dificuldades e estar aberto à mudança de sentimento. O perdão é um convite dele. É um convite dele. E quando a gente vai falando de perdão, que a gente prepara o nosso terreno íntimo para perdoar o próximo, essa sementinha que nós plantamos no nosso coração, ela vai germinar e vai ser um presente não ao outro que nós perdoamos, mas a nós mesmos, Às vezes nós seguimos por um caminho, até no lado profissional mesmo, né? A gente insiste em algo que não está dando certo. A gente insiste numa caminhada que tudo nos mostra que a gente tem que seguir um caminho diferente e em busca de algo diferente. Mas nós persistimos naquilo que o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, nos coloca como importante. Aí vem Jesus de novo. Jesus fala que nós precisamos estar sempre abertos, meus queridos, ao recomeço. A recomeçar, a trabalharmos em nós, a deixarmos os nossos corações, o nosso coração aberto para algo novo. Porque quando nós desejamos mudança, a mudança não está no outro, a mudança não está no ambiente que nós vivenciamos, a mudança está em nós. A mudança está em nós.
Por isso que o título da lição é o arado. Todos nós recebemos o arado nas mãos. O trabalho no lar, na profissão, na casa espírita, aonde quer que nós estejamos, nós podemos contribuir. Nós podemos fazer algo de bom, algo de novo. Mas às vezes nós nos recolhemos no nosso mundo. Nós falamos muito de fraternidade, de amor, que esse mundo precisa ser diferente. Mas às vezes nós nos fechamos nos nossos mundos, nos fechamos naquele núcleo familiar e não olhamos ao nosso redor. Que nós precisamos fazer a nossa parte para que haja mudança. Então, o arado, meus queridos, nessa lição aqui, o que Emmanuel está nos convidando é ao trabalho, à mudança. Que nós possamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus foi o espírito de maior envergadura que esteve aqui nesse planeta, que nós conhecemos, que nós seguimos os seus ensinamentos. Ele poderia ter vantagens numerosas, mas não. Ele se manteve na humildade, no trabalho no bem, em busca da mudança, nos apresentou algo novo, que foi a Boa Nova, nos mostrou um pai de amor, um pai de caridade, de fraternidade, nos mostrou que o perdão nos liberta, que sem caridade não há salvação. E a doutrina dos espíritos, o espiritismo, ele vem fechar com chave de ouro, nos esclarecendo, nos mostrando o quê? Que nós somos espíritos imortais, criado pelo mesmo Pai, que foi Jesus que nos falou que é nosso irmão, quando ele disse: nosso Pai que estás no céu. Mas aí o Espiritismo nos esclarece também que nós fomos criados simples e ignorantes, sem o conhecimento intelectual, mas também sem o conhecimento moral, e que cabe a nós, dentro do nosso trabalho íntimo, da nossa jornada que escolhemos, para que nós possamos evoluir em espírito, na parte moral. Que cada vez que nós aceitamos a mudança, buscar mais o caminho do amor, da fraternidade, da caridade, nós estamos nos tornando pessoas melhores. Jesus jamais nos prometeu uma caminhada sem obstáculo. Ele não falou que a nossa caminhada não teria obstáculo, muito pelo contrário. Ele prometeu, porém, sua presença constante na nossa vida. Como que Jesus está o tempo todo na nossa vida? Quando nós nos ligamos a Ele, porque Ele está o tempo todo, mas na maioria das vezes nós fechamos os nossos olhos, nós fechamos os nossos ouvidos e nós fechamos os nossos corações para o Mestre, mas Ele está ali, de mão estendida. Basta nós esticarmos as nossas mãos e pegar na dele. Tanto que Ele nos encaminhou todos os benfeitores amigos, tantos espíritos de luz, nos encaminhou Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, para nos mostrar que a mudança depende de nós, mas que nós precisamos trabalhar na caminhada do bem, trabalhar em prol do próximo, seguir à risca o mandamento que ele nos ensinou, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muita paz a todos, que Jesus esteja sempre com vocês e coraçãozinho de amor, porque só o amor é capaz de nos fortalecer nos momentos de maiores desafios.